todo programa é bom dar fazer um resumo, né, do que é a constelação familiar, porque muitas pessoas nunca ouviram falar. Vezes, graças a Deus nós temos sempre ouvintes novos também. Pois né? Sempre tem ouvintes novos que não assistiram aos programas anteriores, né, ou não ouviram, talvez. E sempre eu começo falando do que é a constelação familiar. O meu nome é Alba Valéria, eu sou consteladora familiar, sou advogada com formação sistêmica e professora também. Eu faço meu atendimento, eu tenho meu Instagram que vocês podem acessar para saber, para fazer a agenda, né, para agendar o atendimento. Então, meu atendimento é todo em relação à sistêmica. Né? Então, o meu atendimento jurídico, por exemplo, eu faço ele que vai facilitar na hora do processo propriamente dito, né, Graça? Isso. Então, esse atendimento ele é feito com as ferramentas sistêmicas, que é principalmente da constelação familiar. Isso, dá uma visão melhor para as pessoas entenderem como que funcionam, né? E como que é a dinâmica dentro do sistema, né? O que é melhor para ser resolvido, né? Então, o que é um sistema, né, gente? Nós participamos de um sistema, de vários sistemas. Primeiro, nós somos um sistema vivo, né? O nosso corpo é um sistema vivo, que tem todos os órgãos que trabalham concatenados, né? Isso. Então, quando acontece um problema, né, num órgão, isso vai repercutir em todo o corpo, né, em todos os órgãos. E o sistema familiar, que é o sistema mais importante que a gente faz parte dele, ele também é como se fosse um corpo, né, que trabalha para manter todos os membros daquele sistema vivos, para a sobrevivência desse sistema. Então, é como se fosse um rio. Né? O rio, ele corre. Tudo que vai adicionando esse rio vai influenciar. Né? Então, veio o que passou, que passou nesse rio, ele vai repercutir lá na frente. A mesma coisa acontece com o sistema. O que acontece lá com os meus antepassados... É igual o pessoal vai empurrando com a barriga, né? Isso. Mas uma hora... vai repercutir em algum lugar ali. Né? Isso, e se isso não flui de forma tranquila, vai dar emaranhamento no sistema. Então, a constelação familiar, ela traz esse olhar. Né? O que está emaranhando esse sistema? Por que está dando errado aqui? E ali, essa visão que está lá no oculto, né? Porque é tudo inconsciente, às vezes a gente age de forma inconsciente. É verdade. Né? Então, eu trato meu filho de uma forma, inconscientemente, talvez da mesma forma que eu fui tratada pelos meus pais. Né? E aquilo, e se foi uma coisa que eu não resolvi, eu vou passar para esses meus filhos. Né? Que eu não resolvi com os meus pais. Então, aquilo vai emaranhando, vai virando uma bola de... Isso é verdade, Alba. Tem uma que reclamava da criação que teve com os pais. Quando ela teve os filhos, ela estava agindo da mesma forma. Acaba repetindo. Repete. Então, essas repetições de padrões, né? É que a gente tem que dar o olhar para aquilo. Onde que está? Por que está essa repetição? Então. Né? E ali a gente trabalha, a constelação, ela traz à luz isso, né? Essa dinâmica. E tem a solução desses problemas. Né? Então, o que é uma constelação? É um método criado pelo alemão Bert Helling, né? Que ele era psicoterapeuta, ele foi padre, né? Teólogo, ele teve várias formações, né? Muitos conhecimentos. E isso foi há muitos anos que ele trabalha. Ele começou a observar isso, né, para chegar nesse método que é uma filosofia também, né, de vida. Então, esse alemão, na época que ele era padre, ele foi
para a África do Sul e ficou lá na comunidade Zulu, que é uma comunidade lá da África do Sul. E nessa convivência com essa comunidade, foram 16 anos convivendo com essa comunidade, ele observou vários comportamentos, várias posturas dessa comunidade. Uma delas é que, nessa comunidade, todos tinham direito a pertencer. Ninguém excluía ninguém. Todos tinham o mesmo direito de pertencer. O que não acontece, às vezes, na nossa vida. Né? A tendência nossa convivência social, a gente sempre está excluindo alguém. E sempre culpando, né? Por meio de culpa, né? Então, às vezes, a gente se exclui. Em vez de abraçar e valorizar, a gente se sente culpado e se exclui. Então, ele percebia que, dentro dessa comunidade, não existia essa exclusão. Todos tinham direito a pertencer. Né? Mesmo os filhos mais jovens, que às vezes revoltavam, eles não juntavam todos, desde o mais velho ao mais novo, em volta desse jovem, e começava a mostrar para ele a força que ele tinha, que vinha dos ancestrais dele. Então, ali, eles estimulavam esse jovem a tomar uma atitude diferente. Isso. Né? E outra coisa que o Bert percebia também é a hierarquia que tinha nessa convivência deles. O mais velho era maior que o mais novo. Né? Eles tinham que respeitar os mais velhos. E ali ele foi observando que, quando mantinha essa hierarquia, a coisa fluía na paz. Né? Então, eu respeito o que vem primeiro. Quem chegou primeiro? Né? Primeiro chegou o relacionamento. Né, Gra? E ali o relacionamento de um homem e de uma mulher, eles passaram a falar: agora eu quero ter um filho, formar família. Então, esse homem, essa mulher, transformaram em pai e mãe. Esses pais tiveram seus filhos. E ali foram formando a família. Esses filhos cresceram, tiveram seus relacionamentos, né? E também seus filhos. Né? Então, ali foram formando a hierarquia dentro daquele neto, sistema. Bisneto, taraneto, Não, e aí o filho, ele não tinha que tomar o lugar do pai. Quando essa hierarquia era quebrada, acontecia algum problema no sistema. Então, ele foi observando isso. E a outra coisa é que todo mundo dava e tomava. Né? Por exemplo, meus pais me davam algo, né? E eu tomava tudo que eles me davam. E aí eu ia formar minha família, eu ia para a vida com aquela carga toda que eu recebi deles, que eu aceitei deles, né? Que eu tomar e aceitar de coração. E eu fui para frente. Agora, quando eu renego o que eles me deram, não quero isso, não. Então, a coisa não vai... o que vai acontecer? Os que vierem depois nunca vai satisfazer o vazio que ele vai ter. Então, hoje... então, aí o Bert Helling criou as 3 ordens do amor, que ele chamou de ordens do amor, que são as leis que regem o sistema, que é o pertencimento, que é a hierarquia, né? Quem vem primeiro tem precedência de quem vem depois, e o dar e tomar, que é o equilíbrio, né? Dar e receber. Então, os pais dão para os filhos. Os filhos vão seguir sua vida. Quando eles tiverem um relacionamento, eles vão... aí não terá uma hierarquia entre um casal. O dar e receber é equilibrado. A mulher dá para o homem, né, o que ela tem, que ela trouxe do sistema dela, e o homem dá para a mulher, na mesma proporção, né, o que ele recebeu também do sistema dele. Quando isso desequilibra, né, quando um dá mais do que o outro, então há um desequilíbrio aí. E aí ocorre um emaranhamento no sistema. Vai causar vários problemas.
Então, hoje, eu vou falar mais desse dar e tomar, Graça. Né? Porque o pertencimento, a gente já falou várias vezes Esse aqui. tomar não pode ser receber, não? O receber. Quando a gente fala entre pais e filhos, a gente fala dar e tomar. Quando é casal que está no mesmo nível, é dar e receber. Ah, tá. Amigo, por exemplo. Porque a impressão que dá de tomar é que... mas esse tomar receber não é desrespeitar, no coração. Né? Não também respeitar. Não é desrespeitar que eu estou falando. Não é desrespeitar. Enquanto casal, é um nível idêntico. Isso. Ele não tem que... É o dar e receber, tem que ter aquele equilíbrio. Né? Se meu marido fez algo para mim que não me agradou, eu também posso fazer algo para ele que talvez desagrade. Isso. Né? Então, mas vai manter esse equilíbrio. Né? Não vou dar demais, porque eu posso até sufocá-lo. Né? Ele não vai aguentar, ele vai embora. Né? E quando... Agora, entre pais e filhos, é o dar e o tomar. Porque os pais dão a vida. Né? E eu tenho que tomar essa vida que eles me deram. Com tudo. Se responsabilizar dela, né? Tudo. Exatamente. E aí, eu não vou... então, entre os pais e filhos, é o dar e tomar. O equilíbrio ocorre dessa forma. Entre casais, amigos, colegas de trabalho, é o dar e receber. Entendi. Né? E aí, gente, hoje eu vou falar mais sobre esse dar e tomar. Eu vou contar uma historinha aqui, que é de um escritor que chama Juan Garriga. Ele escreveu um livro, Onde Estão as Moedas? Vou fazer um resumozinho dessa historinha. O Juan Garriga, ele é constelador também, é uma pessoa muito ligada também às constelações sistêmicas. E esse livro dele resume o que é o dar e tomar. Então, um certo dia, aí ele conta, né? Um certo dia, um homem teve um sonho. Um homem qualquer, num lugar qualquer, num tempo qualquer. Eles gostam de usar essa expressão. Ele teve um sonho. Nesse sonho, ele recebeu dos pais dele umas moedas. Então, ele pegou aquela moeda, não importa a quantidade que foi, se ela era de ouro, de prata, bronze ou ferro, não importa. Ele pegou aquelas moedas. Quando ele pegou aquelas moedas, ele ficou tão satisfeito com aquela moeda. Ele falou, nossa, que bom que eu recebi essas moedas dos meus pais. Né? Eu sinto muita gratidão por isso. Vou fazer o melhor possível com essa moeda, com essas moedas. Então, ele recebeu aquilo com tanto amor, né, que vieram daqueles pais, e ele agradeceu muito esses pais por essas moedas. Ele ficou muito satisfeito com essas moedas. E aí ele dormiu, continuou dormindo, teve um sono tranquilo, mas ele acordou de uma forma tão leve, tão feliz, tão resolvido, né? Ele resolveu. Aí ele foi para a casa dos pais e foi contar o que ele tinha sonhado. Aí ele chegou na casa dos pais, abraçou os pais e falou: eu tive um sonho hoje que eu recebia de vocês algumas moedas. Mas eu fiquei tão satisfeito com essas moedas que vocês me deram, que eu fiquei tão feliz que eu quis vir aqui para agradecer a vocês, essas moedas. Então, eu sinto muito grato por receber todas essas moedas. E os pais ficaram muito satisfeitos, né? Que eles conseguiram satisfazer esse filho com o que eles podiam dar, que eram essas moedas. E aí eles abençoaram esse filho e falaram: vai, meu filho, agora vai viver sua vida, né? Porque agora você tem tudo para ir para frente. E esse filho saiu tranquilo, muito feliz. No meio do caminho dele, né, no decorrer da vida dele, ele encontrou uma mulher. Essa mulher, ele falou: essa é a mulher que eu quero viver com ela. Então, eles se casaram, né?
e ele se sentia muito satisfeito com a companhia dessa mulher. Ela completava esse homem. E aí eles tiveram um filho. Eles tiveram um filho, e esse filho foi a maior alegria da vida dele, né? Ele sentiu tanta alegria porque ele teve esse filho com a mulher que ele escolheu, que ele amou muito. E esse filho foi um filho muito feliz também. Esse filho conseguiu ir para a vida também. Ele não tinha aquela cobrança com esse filho. Então, eles deram, aí esse casal, deram tudo que podia para esse filho, porque eles tinham muito para dar. Então, esse filho foi para frente. Esse homem continuou andando, ele encontrou o lugar de trabalho dele, os chefes. Ele sempre se deu muito bem lá na vida profissional dele. Ele ascendeu profissionalmente. E foi tranquilo durante toda a vida. Quando chegou lá no topo da montanha, né, porque a gente sobe a montanha, depois a gente vai descendo. Lá no topo da montanha, ele estava totalmente realizado. Ele já podia descer com tranquilidade, né? Tudo isso porque aquelas moedas que os pais dele deram para ele, deu força para ele continuar a vida de uma forma adulta, né, feliz, em paz, porque ele tomou o que os pais deram. Agora tem uma outra história. Um certo dia, num horário que a gente não sabe, um dia que não sabe, um lugar que não sabe, um homem teve um sonho. Ele sonhou que ele recebia dos pais algumas moedas. Não importava se eram poucas moedas, se era de ouro, de prata, de bronze ou de ferro, mas ele recebeu essas moedas. Só que ele pegou aquelas moedas, ele sentiu tão mal com aquilo, falou: o quê? Que moedinha mais chinfrim, né? Não sei, isso deve ser de ferro. Que moeda mais... Que quantidade pouca. O que eu vou fazer com essa quantidade de moeda? Ele ficou muito insatisfeito, muito incomodado com aquilo. Não, eu mereço coisa melhor. Eu não quero essa moeda, essa porcaria de moeda, não. Eu sou muito mais que isso. Eu mereço muito mais. E meus pais vão me dar só esse pouquinho de moeda? Não estou muito insatisfeito com isso. Aí ele dormiu o resto da noite, muito mal, teve um sono muito intranquilo, não foi tranquilo. Aí, quando ele acordou, ele resolveu ir lá na casa dos pais. Quando chegou lá, ele já foi com aquele rompante. Eu tive um sonho muito desagradável, que vocês me davam as moedas, chinfrins, né? Eu não quero receber essa moeda de vocês. Eu mereço coisa muito melhor. Vocês tinham que fazer mais por mim. Por que vai me dar essa porcaria de moeda? Toma para vocês, eu não quero isso para vocês. Eu não quero para mim isso, não. Eu vou viver minha vida. Não preciso de vocês para nada. Ele sai com aquele rompante, né, e vai embora, vai viver. Só que aquela raiva que ele tinha também deu muita força para ele. Às vezes a raiva dá força para a gente, né? Mas é uma força que ela não te traz bons resultados, né? Às vezes a raiva, até a paixão, por exemplo, ela não é uma força que dure, né? Ela é uma força que vai definhar rapidamente. Tudo que é negativo, né? E aí ele saiu com aquela raiva, achando que era maior que esses pais, e foi embora. No caminho, ele encontrou uma mulher, apaixonou por essa mulher e falou: é aqui que estão as minhas moedas, é aqui que eu vou achar as moedas que eu mereço. E aí viveu um tempo com essa mulher, né? Sentiu bem, e resolveram ter um filho, tiveram um filho. E aí ele começou a ficar insatisfeito com essa mulher. Ele achou, não, essa mulher é
é muito pouco para mim. Eu acho que eu dou muito para ela e ela não me retribui como eu gostaria que fosse, né? Aí ele teve esse filho e ele falou: é aqui que eu vou achar minhas moedas. É aqui que tem as moedas que eu mereço. Então, esse filho foi crescendo e ele fazia pressão sobre o filho porque ele queria que esse filho desse para ele essa satisfação da riqueza, de ter essas moedas. Ele não conseguia fazer isso. Então, aí esse filho foi chegando uma época, esse filho não suportou mais essa pressão. Ele não aguentou mais essa expectativa que o pai tinha sobre ele, que o pai queria demais. Ele não dava conta. Se realizar através do filho. Não, ele queria se realizar. Isso acontece muito. Acontece demais, né? Alba. Às vezes a gente acha que vai... o que a gente não conseguiu para a gente, obriga o filho a fazer, a suprir o que a gente não conseguiu. Né? Então, é muito pesado isso para o filho. Ele não tem que viver a vida que o pai queria que o próprio vivesse. Né? Então, esse filho foi e não aguentou mais, foi embora. A mãe, também, a mulher desse homem, já não estava aguentando mais, porque era muita pressão. Ela ainda vivia com ele por causa desse filho. Quando esse filho foi embora, ela também foi. Ela foi viver a vida dela, porque ela não aguentava. Nada que ela fazia era suficiente para ele. E ela já estava se consumindo com isso, né? Já estava perdendo a sua essência, a sua razão de viver também. Eu falei, não, eu não posso ficar com uma pessoa dessa. E foi embora. Esse homem, toda vez que ele tinha essa perda, ele se revoltava. E a revolta dava força para ele. E ele conseguiu fazer grandes empreendimentos. Ele tinha uma empresa que ele era agressivo, né? Ele como diz, ele sugava os empregados dele porque ele queria que todos satisfizessem esse pseudo-merecimento dele. Ele achava que ele era merecedor. Então, os empregados sofriam com ele. E ali ele foi vivendo, né, impulsionado pela raiva, mas toda vez ele ficava sozinho. Ninguém aguentava. Aí, um dia, ele ficou tão amolado, né? Falei, o que está acontecendo comigo? Por que eu não consigo o que eu quero? Resolveu procurar um terapeuta. Aí, o terapeuta começou a trabalhar com ele. Só que o que é a posição do terapeuta? O terapeuta, ele não é o seu pai. Quando o terapeuta toma o lugar de pai do cliente, aí é um problema. Né? Ele não é o pai do cliente. Ele tem que fazer... o ideal é que ele entenda, né? Ele vai captar todas as informações, né, desse cliente, e esse cliente, e tudo que existe na gente, tudo que acontece com a gente, Graça, está dentro da gente mesmo. Da gente mesmo, A gente busca lá dentro da gente mesmo. Né? E o terapeuta ele é para isso. Ele vai te mostrar que você tem condição de resolver seu problema. Ele vai te ajudar a ter a manusear essas ferramentas. E ali, ele conversando com esse homem, esse homem, uma hora, teve o clique. Aí contou para o terapeuta desse sonho que ele teve, que depois, qual foi a atitude dele em relação aos pais. Aí o terapeuta falou, realmente, você tem que tomar esses pais. Enquanto você não tomar esses pais no coração, você sempre vai estar insatisfeito. Isso aí, essas moedas que você recebeu, são as moedas que você merece mesmo. E você fazer dessas moedas o melhor possível é
escolha sua. Não é de ninguém que passou por você. E ele saiu, ele falou, teve a consciência. Então, a constelação é muito isso, Graça. Às vezes está lá no inconsciente, alguma coisa que está te perturbando. A pessoa não pode ser orgulhosa, né? Porque tem uns que, se for muito orgulhoso, tanto que a gente não tem que fazer aceita. reverência. Quando fala em fazer reverência, é você abaixar. Isso aí é um sinal de humildade. Isso. Né? E tem gente que não aceita, né? Tem gente que fica tão acima ali. Acha que se desvaloriza. Isso é muito triste, viu, Alma? E ali ele teve esse clique, que geralmente a constelação faz isso. Ele falou, realmente o problema está lá nas moedas, que eu não aceitei as moedas dos meus pais. E aí ele volta para a casa dos pais. Ele volta já não com aquele rompante, quando foi a última vez, né? Ele volta humilde e fala para os pais, desde a época que eu não tomei essas moedas que vocês me deram, que a minha vida eu nunca tive o que eu queria na minha vida. Sempre tive um vazio. Tive imóveis, tive muitas coisas, mas nada satisfazia aquele vazio. E aí eu descobri que foi porque eu não tomei vocês. Não tomei o legado que vocês me deram. E aí esses pais ficaram aliviados, porque quando os pais não conseguem dar o que o filho quer, ele fica muito perturbado. Eles ficam depressivos também. Né? E ele fala, não temos condição de dar o que ele quer. Então, eles se sentem incompetentes, incapazes. Né? Agora, quando esse filho chega e fala, eu quero tudo que vocês me derem, que eu vou receber de bom grado. Então, eles vão dar tudo, as coisas negativas e positivas. Mas o que vai ficar são as positivas. Quando eu recebo de coração. Isso. Porque aqueles pais também receberam dos seus pais. Né? Também receberam dos seus pais as moedas, né? Isso. E ali, se eles também não tomaram o que os pais deles deram, esse filho jamais vai tomar. Aí, quando esse filho falou para esses pais que ele tomaria tudo que vierem deles, que eles deram, que eles puderam dar, eles viraram para os próprios pais, que são os avós desse homem, e também aceitaram tudo que esses avós, que esses pais dos pais deram para eles. Honraram tudo que eles deram. Isso não precisa ser fisicamente, a gente pode... É tudo no coração sentimento, mesmo, né? A gente pode ter essa fala aí, mesmo se os pais morreram, mas a gente pode aceitar mesmo, tudo, né? É a consciência. Consciência. O que estava lá no inconsciente traz à luz. Isso. Né? Isso aí dá uma cura para todo o sistema. Então, se eles voltaram e agradeceram os pais, né? Eles também vão poder dar o melhor para esse filho, e esse filho vai agradecer tudo que eles deram. Né? Então, isso aí o sistema isso. Ele vai reverberando. É influência do outro. Tudo que está dentro do sistema nos influencia ou influenciamos. Nos é influenciado. Né? Isso. Então, se um resolve lá no fim lá da trama, lá, né, que é um sistema, se um resolve uma questão, vai reverberando para todo o sistema, até os antepassados. E ali a coisa flui. Então, quando esse filho recebe essas moedas, aí tem uma metáforazinha. Por exemplo, meus pais me deram... quando eu nasci, eu achei, eu vou construir uma casa grande. Né? Mas eu fiquei adulta, eu vou construir minha casa, a
casa enorme. Aí, o que meus pais me deram para eu construir essa casa? O meu pai me deu o tijolo, minha mãe me deu o cimento. Eles me deram a base, né, da construção. Se eu tomo isso para mim, com gratidão, com amor, né, eu vou fazer desse tijolo, desse cimento, uma casa. Por quê? Eu sou adulta, eu vou buscar conseguir a ferragem, a areia, a tinta, as minhas possibilidades. Porque eu estou reforçada aqui com o tijolo e o cimento que meus pais me deram. Então, eu vou em busca, eu vou lutar para isso, né? Então, eu vou construir a minha casa com o meu esforço, mas porque eu recebi dos meus pais o tijolo e o cimento de bom grado, que é a base de tudo. Né? Eles me deram força para isso. Eu tenho a força. Agora, se eu não recebo isso, não, é só isso que vocês têm para me dar? Como é que eu vou fazer minha casa? Não, vocês têm que me dar mais coisas. E fica só naquela coisa de insistir com os pais. Os pais não têm condição. Eles dão o que eles têm, os que eles receberam. Eles não podem dar mais que isso, né? E ali fica aquela revolta, sempre achando que os pais... Então, o que é? O que está atrás, né? É o sentimento infantil. Eu fico sempre no sentimento infantil. Que eu tenho que receber, eu tenho que ser cuidado. Nunca eu vou ser adulta. Sempre eu vou estar ali, virada para trás. Né? Eu estou virada para trás. Dependente dos pais para tudo. Dependente para tudo. Quantos a gente vê hoje em dia, filhos de 40 anos que vivem com os pais? Até hoje. Né? E ainda exigem desses pais velhinhos. Acha que é obrigação, né? Às vezes exigem desses pais velhinhos que eles têm que dar para ele um carro, né? E o que acontece? É porque ele está lá no infantil ainda. Ele não amadureceu. Ele está sempre lá com aquele sentimento. Ele se casa, está lá no sentimento infantil. Né? Achando que a mulher, um homem, por exemplo, acha que a mulher é a mãe dele. Né? Vai sempre querer algo dessa mulher que não é a função dessa mulher. É igual eles falam também que os filhos procuram uma companhia que seja igual à mãe, né? Quando ele está no infantil ali. No infantil. Então, se ele começa a namorar, ele vai sempre escolher uma mulher... Ou a menina escolhe um namorado que seja parecido, né, com os pais. Isso é porque ele não se desligou da família. Ele não foi para a vida. Não corta, né, o umbigo. Não cortou. O cordão umbilical aí. Ele não cortou. Ele está ainda no infantil. Né? Ele não... Enquanto ele não for adulto, todos os relacionamentos dele não vai dar certo. Porque a criança, ela cobra. Eu quero e pronto. Não é assim quando a gente é criança? Verdade. Então, às vezes, por exemplo, os pais, eles pensam, às vezes, mais nas necessidades físicas, né? Que tem que ter um alimento, tem que ter roupa, tem que ter um teto, né? Só que, às vezes, eles não pensam na parte do sentimento. E eles não dão isso para os filhos. Eles se preocupam muito com a parte física. A emocional é totalmente pobre, né? Que seria aquele estar com os filhos, né? Afetivamente. Então, isso falta. E aí, às vezes, você pensa assim, um pai, às vezes, fala assim, mas você é um ingrato. Eu te dei tudo, né? Eu te dei de tudo, e você é um ingrato. Enquanto criança, eu posso ficar reclamando disso. Realmente, eu não recebi nada de você. Eu queria tal coisa assim, eu queria um carro. Meu colega formou aí no ensino médio e ganhou um carro. Eu já formei no ensino superior e até hoje eu não tenho nenhum carro.
Gente, ele é adulto. Os pais já deram as ferramentas para ele. Não é? Né? Já deu o estudo, já deu pais também a sobrevivência. Nem sempre ganharam também um carro, né? Lá então, também foi de sacrificante. Né? E ele não vai para a vida, ele não deslancha, porque ele está no infantil. Ele não cresceu, não se transformou num adulto. Né? Aí, quando eu me transformo num adulto, que eu vou viver minha vida, mas eu olho para trás e agradeço meus pais por tudo que eles deram. Isso. Porque eles me deram o que eles conseguiram me dar. E eu tomo aquilo. Então, às vezes, por exemplo, um pai muito agressivo. Está na hora do intervalo? Já passou, Já né? passou. Mas vamos depois, gente. A gente termina e passa tá. o... Uhum. Né? A gente termina às 10h30 e depois passa o intervalo. Aí, por exemplo, um pai que foi um pai muito agressivo. Né? Aí esse filho, quando ele toma esse pai agressivo do jeito que ele tomou ele de coração, né? Porque ele viu, ele enquanto adulto, ele viu que o pai dele, os avós também foram agressivos. E ele, enquanto adulto, ele vai tomar esse pai e vai entender que esse pai é o que ele conseguiu ser. Isso. Mas o que ele vai fazer? Se ele é adulto, se ele tomou esse pai, ele tem a escolha. Eu posso ser ou não agressivo com as pessoas que eu conviver. Eu posso ser ou não agressivo com os meus filhos. Né? Eu posso ser ou não agressivo com a minha esposa. Eu tenho a escolha, porque eu estou enquanto adulto, estou no sentimento adulto. Na consciência, consciente, né? Que eu já sei o que passou lá atrás. Isso. Eu não vou ficar choramingando. Eu sou agressivo porque a vida inteira eu sofri muito com meu pai. Eu fui muito agredido. Ele me batia todos os dias. Né? Isso aí é uma posição infantil. Né? Eu tenho que sair disso, porque senão eu não vou para a vida. E todos que passarem por mim vão ser prejudicados também. E o que vai acontecer se eu continuar nessa postura? Eu vou passando, esposa, filhos, colegas de trabalho, meus amigos, eles vão ficando, porque não vão suportar conviver comigo. Aí, quando eu subir lá na montanha, no topo da montanha, o que é a tendência? É descer. A gente não sobe e desce. Quando eu descer, eu vou estar totalmente sozinho. Desesperado, porque eu passei uma vida inteira de cobrança, não fiz nada para a minha vida, também fui prejudicado. Não só os outros que conviveram comigo, mas eu também fui prejudicado. E ali enquanto você não enxerga isso, você não vai resolver sua vida. Vai sempre ter um vazio. Uns procuram a bebida, a droga, porque tem aquele vazio. Então, gente, esse dar e tomar que o Bert fala, não é... enquanto os pais, a gente tem que receber tudo deles, do jeito que eles deram. Não vai ficar questionando que eu merecia e que tinha mais, que eu podia mais. Às vezes, talvez um irmão... E, assim, outra coisa, você sempre acha que a grama do vizinho é melhor. Né? Sempre acha que o irmão recebeu mais do que... Sempre. Ele vai ser um eterno insatisfeito. Nada na vida dele vai satisfazê-lo. Ele pode ter vários bens, porque, igual eu falei, a raiva, às vezes, a agressividade, às vezes... crescer, né? Mas... ela dá impulso. Mas você pode até ter muito dinheiro, ter muitos bens, né? Construir sua casa maravilhosa, mas é muito vazio, tem muito vazio.
Então, essa agressividade ela tem que se esvair. Ela não pode dar continuidade. Aí, o que eu faço? Eu retorno à minha essência. E quem que é a minha essência? Meu pai e minha mãe. Aí, lá atrás, eu vou ver. Então, a terapia é muito bom para isso. Verdade. Né? A gente... E a pessoa tem que querer também, né, Alba? Porque, igual eu estou falando, o orgulho, às vezes, cega a pessoa e ele não aceita a realidade, né? Ele está sempre certo. Está sempre ele sempre acha que ele é o que merecia muito e não tinha o que ele merecia. Aquele chorão, aquele bebê chorão. E tudo que fez está certo, né? Não aceita a realidade. Não aceita. Infelizmente. E, às vezes, prejudica tanto... Né? Principalmente a ele mesmo. Então, a gente tem que buscar dentro da gente mesmo. Quando a gente toma os pais do jeito que eles são e o que eles deram para a gente, essa gratidão, ela transforma numa paz, né? Numa liberdade. É a melhor coisa que tem. Até, por exemplo, um relacionamento de marido e mulher, quando... a mulher fala, não aguento mais, não estou mais à sua disposição. Você não se satisfaz em nada, então eu vou seguir minha vida. É uma liberdade, ela não vai vingar dele. Não é isso, deixa ele. Sabe? Aquele perdão ali que a responsabilidade é dele. Eu entrego, toma. Não dá mais. Eu te admiro, né? Fui uma pessoa que eu amei muito, ainda amo. Às vezes a pessoa ainda ama, né? Mas a convivência é insuportável. Então, a melhor forma de manter o amor é cada um na sua. É verdade. Né? Então, ela vai e ela sente liberdade. Ela sente livre. Porque ela não foi agressiva com ele como ele foi com ela. Ela não deu para ele da mesma forma. Ela deu de forma melhor um pouco. Esse dar e receber entre casais, quando a coisa é ruim, se ele me fez alguma coisa ruim, eu vou fazer menos um pouco. Agora, se ele fez uma coisa boa, eu vou fazer mais um pouquinho. É aquele equilíbrio, assim, né? Não muito extremista. Né? Então, ela vai e vai ser livre. E ele, talvez, ele vai dar um clique nele e falar assim, espera aí, será que o problema, porque gosta de culpar os outros, né? Todo mundo é culpado. Será que a culpa não seria minha? E tem aí muita já gente, é uma consciência. E tem muita gente que age assim e acha que o outro é obrigado a me fazer feliz, né? Só que a felicidade está dentro de mim. Tudo que acontecer na vida da gente, vai buscar lá no interior. É porque você deixou acontecer, né? Tudo isso tem uma ação da gente mesmo. É ação e reação, né? Por que eu não consigo ascender profissionalmente? Né? Por que eu me saboto? Né? A gente é muito autossabotador, né? Então, vai lá olhar por quê, lá atrás. Será que é alguma coisa que você não tomou lá dos seus pais? Né? Não aceitou? E está cobrando? Será que você não está numa posição infantil aí em relação a isso? E a constelação, ela traz isso para a gente. Esse olhar. Né? Então, assim, é bom fazer uma terapia com psicólogo, isso é ótimo. Mas uma constelação, ela te traz aquele caminho. Né? Ela é uma coisa mais rápida. Agora, vocês têm que estar aberto para isso. É isso que eu estou falando. A pessoa tem que ter... Tem que estar aberto. Né? Tem que aceitar e querer realmente... Né? Querer realmente melhorar também, né? Porque tem senão... que querer. Porque você vai no terapeuta lá e fala do jeito que você quer e aquilo é que está certo. Aquela narrativa, né? O terapeuta, ele olha assim, eu sei, deixa eu ver o que eu tiro daí. Né? Então, ele tem essa atitude aí. Se ele não tiver atitude de mudança, tanto que às vezes o terapeuta fala assim, o que
que você não se desfez ainda? Do que você ainda não se desapegou? Porque é isso aí que é o âmago da questão aí. Né? Porque a gente não quer mudança. Nós somos muito comodistas. Às vezes tem medo de mudança. Isso. Mas se você não tiver predisposto a dar um passo diferente, né, um olhar diferente, e aceitar isso nunca vai mudar. Vai ser sempre a mesma coisa, vai continuar do mesmo jeito. Vicioso. Sempre vai e volta. Né? Então, é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode ligar para cá, né? Fazer as perguntas também. Isso ia ser muito bom, que aí até traria temas para a gente, verdade. Né, Graça? É bom vocês ouvintes aí, manda... Se conhecer tiver alguma experiência, né, desse problema, ou conhecer alguém que age dessa forma, né, Alba? Isso aí para entender melhor as coisas. Lugar, né? Todo lugar tem. Só muda de endereço. Todo mundo tem os mesmos problemas. O que acontece quando existe aquele campo mórfico que eu falo, é porque todos nós vibramos da mesma forma. Toda família é idêntica. Tem os mesmos problemas. Tem. Né? Eu tinha um colega, ele era psicólogo, ele falava assim, cada família é um mini hospício. Mas é mesmo. A gente, é tudo repetitivo. Tudo, né? Então, mas a constelação, ela traz ali. Por isso que cada um tem a sua constelação. Não adianta você fazer a constelação para mim. Não. Tem que ser a sua constelação. O campo vai apresentar ali, que é importante. Então, gente, eu faço atendimento. Vocês podem... do Instagram. Que lá tem todos os caminhos, lá, todos os links lá. Para agendar o atendimento, né? Para falar comigo via WhatsApp. E Constelar Direito 1, que é o meu Instagram. Tá? E Constelar Direito é o Facebook. Então, todas as informações estão lá. Eu costumo postar muita coisa sobre constelação, né? Vários assuntos. E também eu faço reforço escolar, né, Graça? Verdade. Eu atendo reforço escolar. Então, o meu WhatsApp é 98628-8111. Eu aguardo aí o contato de vocês e aceitamos aí as sugestões para os temas do nosso programa. Para os próximos programas. Que eu faço atendimento gratuito na última quarta-feira do mês, o grupo de vivência lá do Gapol, né, que é aqui na Santana, aqui, né, no salão, prédio da Santana, no salão aqui. da Santana aqui. E esse atendimento é gratuito para quem quiser vir. Tá? Isso. Que é a última quarta-feira do mês. Do mês, às 19h30. Às 19h30, às 21 horas. Né? Isso. Então, gente, quem tiver interesse, pode ligar aqui para a Rádio Santana, né, Graça? Pode ligar para cá. Agendar aqui também, se quiser vir. No grupo. No grupo, né? Porque o grupo é o grupo de amigos e portadores de lúpus, né? Que é o Gapol. Mas a gente também recebe as pessoas, os parentes, os amigos, né? Isso. E tudo para esse atendimento. Então, vamos lá participar da vivência aí. Né? Pode ligar para o 3772-1086 ou 3773-3700. Muito